Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, é sempre uma alegria estar aqui com os irmãos, poder compartilhar da palavra do Senhor. Privilégio, né, para nós. E espero que a palavra do Senhor nesta manhã alcance o teu coração, abençoe sua vida, fortaleça a sua fé, te aproxime ainda mais de Deus. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 116. Salmo de número 116. Nós vamos ler um versículo. Versículo de número 12. Salmo 116. Versículo 12. O salmista faz aqui uma pergunta. A pergunta é: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Né? Essa é a pergunta do salmista. E eu espero que seja a pergunta do coração de cada um de nós. Vamos orar mais uma vez? Pai, aqui estamos, meu Deus, diante da Tua palavra tão preciosa para nós. Meu Deus, palavra que vem da Tua boca para o nosso coração. Pai, queremos Te pedir, meu Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, que essas verdades, meu Deus, alcancem o mais profundo do nosso coração. Meu Deus, eles nos movam, Senhor, nos movam para o centro da Tua vontade. Pai, nós pedimos assim e assim clamamos, Pai, Tua graça, Tua misericórdia, unção, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém, meu querido? Então vamos lá, nosso versículo deste momento, desta reflexão. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo, todos os seus benefícios para comigo. Irmãos, toda vez que eu leio esse versículo, me vem à mente aqueles momentos da nossa vida em que a gente precisa dar um presente para alguém e não sabe o que dar, né? Talvez você vai dar um presente para alguém que já tem de tudo, né? E você fala: o que eu vou dar para essa pessoa? O que eu posso dar para essa pessoa? Ela já tem de tudo. Né? Talvez seja mais ou menos essa aqui a dúvida, né, do salmista, a pergunta do coração dele. Né? O que eu posso dar para Deus? Né? Imagina, irmãos, para Deus que tudo tem. Né? E no nosso caso aqui ainda tem um agravante, porque nós estamos falando não só de alguém que tudo tem, mas de alguém que tudo faz por nós. Né? Então, e o próprio salmista diz isso, né, na sua pergunta, né? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Né? Ele tem aqui em mente tudo aquilo que Deus tem derramado sobre as nossas vidas de bênção, né? E essa é a reflexão que você e eu precisamos fazer nesse momento, né? E trazendo à nossa memória, né, aquilo que Deus tem feito por nós. A lista é grande. A lista é grande, né, irmãos? É grande daquilo que Deus tem, com aquilo que Deus tem nos cercado, né? As bênçãos de Deus. Então nós falamos, Ele é o autor da vida, né? É Ele quem sustenta a nossa vida, o nosso fôlego de vida vem dEle. É Ele quem nos criou, né? É Ele que nos sustenta com saúde, é Ele que nos alcança, né, com o sustento de cada dia, é Ele que nos abençoa na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, é Ele que nos cerca com a sua proteção todos os dias. Né? E nós podemos aqui imaginar e nos lembrar de alguns livramentos que Ele já nos deu, e tem muitos livramentos que Ele nos deu e que a gente nem percebeu. Né? Ele simplesmente nos livrou, né? Sem fazer propaganda, a gente nem percebeu. Nós recebemos um livramento e Deus ali nos alcançando com a sua graça, né? Todos os dias, a cada dia, ou como nós cantamos aqui já no início desse culto, a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovando sobre a nossa vida, nos abençoando, nos dando direção, né? E acima de tudo, irmãos, a maior de todas as bênçãos, nos dando salvação. Né? Nós que estávamos
naturalmente, nascemos naturalmente condenados ao inferno, né? Ele vem, paga essa dívida espiritual que nós temos e agora nós temos vida eterna. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Né? Irmãos, ao longo da história, muita gente se deparou com essa dúvida. E ao tentar responder esta questão e dar algo ao Senhor, teve gente que acertou e teve gente que errou. Né? Já no comecinho do relato bíblico, a gente encontra ali alguém que errou e alguém que acertou. 2 irmãos, vocês já sabem quem é, né? Caim e Abel. Né? Abel acertou, a sua oferta foi aceita diante de Deus. Caim errou, né? E a sua oferta foi rejeitada por Deus. Mais adiante nós vamos encontrar alguém que acertou, né? Davi era um homem que entendia, né, o desejo do coração de Deus. Davi acertou porque nós vemos o que, quando Davi oferece algo a Deus, Davi sempre dava do seu melhor. Né? Nós temos o texto ali de 1 Crônicas, nós vamos projetar aí para os irmãos, 1 Crônicas capítulo 21, versículo 24, Davi está a ponto de oferecer algo ao Senhor, e alguém diz, e chega, encosta nele, né, e fala, olha, oferece isso aqui que é meu. Ele fala, não. E ele vai dizer, tornou o rei Davi a Ornã, não, antes, pelo seu inteiro valor a quero comprar, porque não oferecerei holocausto ao Senhor que não me custe nada. Né? Não vou oferecer algo que não me custe nada, não vou oferecer o resto, não vou oferecer o que sobra. Né? Aquilo que eu vou oferecer ao Senhor tem que ser um sacrifício de louvor, um sacrifício de adoração, tem que ter valor. Né? E Davi vai nos ensinando aqui a respondermos esta pergunta, né? Que darei eu ao Senhor? O que você pode dar a Deus, irmão? O Deus que tudo tem, né? O Deus que não precisa de nada, o Deus que, se precisar de alguma coisa, Ele chama a existência pelo poder da sua palavra. Ele simplesmente profere, né, sua palavra e aquilo passa a existir. O que eu e você podemos dar a um Deus assim, irmãos? Né? E o salmista, né, o autor do nosso salmo, nessa reflexão do Salmo 116, vai nos ajudar a responder essa questão. Né? E eu quero, então, pensar com os irmãos sobre isso nesta manhã. Que darei eu ao Senhor? Que darei eu ao Senhor? E quando eu penso nessa pergunta, me vem, e na resposta que o salmista nos dá, me vem a ideia de 4 engrenagens. 4 engrenagens que dependem, né, uma da outra. Por que 4 engrenagens, pastor? Você vai entender no final da nossa reflexão. Né? Se faltar uma delas, né, a máquina para, não é verdade? Se faltar uma delas, não há mais avanço. E assim tem sido na vida de muita gente. Né? Talvez tenha acertado numa ou noutra dessas respostas a essa ação de Deus, né? E a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas quando falta uma, irmãos, a coisa para. Né? Talvez aquela pessoa que está com a vida embaraçada e vai dizer, pastor, não sei, parece que eu faço tudo certinho, mas a minha vida não vai para frente, eu não prospero, eu não avanço, né? Tem áreas na minha vida que a coisa não está andando. Talvez esteja faltando uma dessas engrenagens assim. Com 4 respostas que o salmista vai nos dar aqui, então quero te convidar a prestar atenção em todas elas. Todas elas são muito importantes para você responder adequadamente essa resposta à pergunta do salmista, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me alcançado, que tem derramado sobre a minha vida. E a primeira dessas respostas está aí no versículo 17, quero te convidar a ler comigo, versículo 17. Versículo 17 diz, oferecer-te-ei
sacrifícios de ação de graças. Respondendo à pergunta que o próprio salmista faz a si mesmo, ao seu coração, a primeira das respostas a essa pergunta é: oferecerei a ti, né, sacrifícios de ação de graças. E quando a gente pensa na palavra que o salmista usou aqui, quando ele escreve, né, escreve em hebraico, a palavra que ele usa aqui é toldá, toldá. O que significa toldá, pastor? Toldá significa oferta, sacrifício de gratidão. Oferta, sacrifício de gratidão. Então, se você está anotando aí as 4 respostas do salmista a esta pergunta, 4 coisas que você e eu podemos dar ao Senhor, anote aí a primeira delas, é gratidão. Gratidão. Né? Uma gratidão prática, né? Uma gratidão que expressa valor. Não é uma gratidão da boca para fora, não é uma gratidão apenas de palavras, é uma gratidão que envolve um sacrifício, né? Quando ela nos move em generosidade, quando nós conseguimos entregar a Deus algo que tem valor para nós, né? Então, seja os recursos, nosso tempo, nossos dons, seja aquilo, nossa energia, né? Aquilo que tem valor para nós, e nós entregamos a Deus como um sacrifício de gratidão. Essa é a virtude, talvez, que motivou o salmista a fazer a pergunta, né? Que darei eu ao Senhor? Né? É movido por gratidão. E eu queria pensar com os irmãos aqui, por quê? Por que eu e você podemos, né, e devemos oferecer a Deus, apresentar a Deus a nossa gratidão, né, e uma gratidão assim sincera, prática, profunda e intensa. 4 razões quero deixar com os irmãos, né, nessa reflexão sobre o porquê de oferecermos a Deus nossa gratidão. Né? Primeira delas, irmãos, se você quiser, anote aí, nós vamos projetar para você. Não é porque Deus precisa, é porque eu e você precisamos. Eu e você precisamos expressar gratidão a Deus. É uma necessidade nossa. Como nós dizíamos aqui, Deus não precisa de nada. Deus é autossuficiente. Deus tem tudo que Ele precisa. Quando Ele não tem, ou se Ele não tem, ou se Ele quer algo novo, Ele cria pelo poder da sua palavra, como criou, né, tudo que nós temos, todo este mundo que nós enxergamos aí, né? Haja luz e houve luz, haja isso, haja aquilo, haja sol, as luminares, os animais, tudo Ele criou pelo poder da sua palavra. Então Deus não precisa de nada. Quem é que precisa expressar gratidão? É eu e você. Né? Eu e você. E por que a gente precisa? Em primeiro lugar, se você quiser, anote aí. Nós precisamos expressar gratidão para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Nós avançamos, nós crescemos como pessoas à medida que nós expressamos gratidão do nosso coração. Por exemplo, você quer ser cheio do Espírito Santo? Quer operar nos dons do Espírito Santo? Quer frutificar no Espírito Santo? Como é que você se enche do Espírito Santo? Você se lembra lá de Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, ele está dizendo: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, a dissolução, a confusão, mas enchei-vos do Espírito. Como? Ele continua, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando a Deus no vosso coração, dando graças a Deus em tudo. Né? Graças a Deus. Quando você expressa sua gratidão a Deus, você vai se enchendo do Espírito Santo de Deus. Você tira os olhos de você, coloca os seus olhos no Senhor, e assim você vai avançando e vai crescendo. Irmãos, gratidão nos possibilita avançar e crescer. Com gratidão, a gente cresce, não só pelo ensino de Deus, do Espírito Santo, mas até aprendemos com as outras pessoas. Né? É o que dizia o célebre escritor Khalil Gibran. Certa vez ele disse algo e isso ficou gravado na mente, na memória de muita gente. Ele disse o seguinte: aprendi o silêncio com os faladores,
a tolerância com os intolerantes. Aprendi a bondade com os maldosos e, por estranho que pareça, sou grato a esses professores. Se houver gratidão no seu coração, você pode encontrar lições e aprendizado de fontes que você jamais imaginava que poderiam te trazer alguma lição. Irmãos, gratidão, disse alguém, é a mãe de todas as demais virtudes. Nós oferecemos nossa gratidão a Deus, não é porque Deus precisa, não. É porque eu e você precisamos. Precisamos, então, em primeiro lugar, para crescer. Mas precisamos, irmãos, também expressar nossa gratidão, porque é disso, é dali que nasce a nossa alegria. Precisamos expressar gratidão, você precisa expressar gratidão para a tua alegria, ou para a nossa alegria, né? Para a nossa alegria. Reverendo Messias diz que uma das razões porque há muitas pessoas infelizes hoje, quando tem muito para ser feliz, é porque não sabem ou não aprenderam o princípio da gratidão. Muita gente podia estar vivendo feliz hoje. Está vivendo para baixo, está vivendo abatido, está vivendo triste, está vivendo deprimido muitas vezes, né? Porque perdeu, né, essa essência, perdeu essa habilidade de ser grato e ser grato a Deus por todas as coisas. O famoso escritor inglês Daniel Defoe ficou conhecido por um dos seus livros, né, Robinson Crusoe. Certa vez ele disse, quero projetar para vocês aqui essa frase dele, diz: todo o nosso descontentamento, a nossa insatisfação, né, por aquilo que nos falta, procede da nossa falta de gratidão por aquilo que temos. Muita gente está descontente, muita gente está infeliz, né? Porque ao invés de colocar seus olhos naquilo que já tem, coloca os seus olhos, o seu coração naquilo que ainda não tem, né? E aí essa ausência de gratidão promove essa tristeza, o descontentamento, a insatisfação no coração das pessoas. Meu irmão, eu e você precisamos expressar gratidão para a nossa saúde emocional e para a nossa alegria. Por isso o salmista, quando escreve o Salmo 42, versículo 5, ele está dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está dizendo, eu vou louvar ao Senhor, eu vou expressar minha gratidão ao Senhor. Não tem motivo para esse abatimento, para essa tristeza. Nós vamos eliminá-la, né, através da gratidão. Então, eu e você precisamos ser gratos a Deus, né? Essa é uma necessidade nossa, né, inclusive para a nossa alegria, né? Mas você pode acrescentar aí um terceiro motivo para você ser grato ao Senhor. Eu diria aqui que é para que você não pereça, né? Atos capítulo 12, versículo 21, tem um episódio ali muito interessante de Herodes, né? Vamos projetar aí para você, versículo 21, versículo 22, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado na tribuna e lhes fez um discurso. E o povo exclamava: voz de homem e não de Deus. Olha o versículo 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque, né, eu dei um destaque aqui no porquê, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes morreu. Preste atenção que o Espírito Santo, ao inspirar Lucas, né, para deixar esse registro para nós, ele não simplesmente conta o que aconteceu, mas ele conta por quê. E qual foi o motivo, o que é que levou Herodes à morte? Porque não deu glória a Deus, porque não reconheceu
que é a capacitação de Deus, porque não expressou sua gratidão a Deus. Irmãos, não agradecer, ter um coração ingrato, é extremamente perigoso, é perigoso. Né? Nós precisamos expressar um coração grato, né? Especialmente aí para a nossa saúde. E se você colocar os seus olhos aí sobre as pesquisas científicas, você vai descobrir a mesma coisa. As pesquisas contam que sobre os benefícios, né, para a saúde e o bem-estar de um coração grato. As pessoas gratas, vai dizer a ciência, adoecem menos, sofrem menos com as adversidades da vida. E olha aí que preciosidade, né, Deus está nos dando nesses dias de tantas adversidades aí ao nosso redor. Quer manter a sua saúde emocional, quer manter a sua saúde física, né? Está aí a dica para você da palavra de Deus, orientação de Deus para nós. Desenvolva e apresente um coração grato. Gratidão é extremamente importante e eu e você aqui precisamos expressar essa gratidão. E entendendo que nós precisamos expressar gratidão, fica fácil a gente entender o segundo motivo que eu quero deixar com você, né, do por que gratidão? Por que entregar a Deus gratidão? Né? Se você quiser, anote aí, porque Deus deseja. Né? Porque Deus deseja. E agora está fácil de você entender por que é que Deus deseja. Né? Como um pai amoroso que deseja o melhor para os seus filhos, a última coisa que Deus quer é que a gente adoeça, né? É que a gente perca essas oportunidades, essas bênçãos que a gratidão, que acompanham a gratidão do nosso coração. Né? Deus deseja, esse é o principal motivo para nós expressarmos gratidão a Deus. Deus deseja, se nós fôssemos listar aqui esses motivos por ordem de importância, nós colocaríamos Deus deseja em primeiro lugar. Né? Mas coloquei aqui em segundo, porque agora eu não preciso nem explicar para você porque que Deus deseja. Né? O Deus que quer o melhor para mim e para você, deseja que nós sejamos gratos, porque esse é o melhor para os seus filhos. Como um pai que deseja o melhor para os seus filhos, como uma mãe que deseja o melhor para os seus filhos, Deus também deseja que o nosso coração seja marcado pela gratidão. Então, quando Paulo escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, nós vamos projetar aqui para vocês, diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus. E o texto está dizendo, sejam gratos em todas as circunstâncias, ou sejam gratos em tudo, talvez a versão que você tem aí nas suas mãos diga, em tudo dai graças. Né? Então seja grato em todas as circunstâncias, não por tudo, mas em tudo, em toda e qualquer circunstância, na dificuldade, na luta, no tempo de bonança, no tempo de fartura, sejam gratos a Deus. E esse é um entendimento que todos nós deveríamos ter, né? E nós encontramos até mesmo o grande escritor inglês, né, William Shakespeare, falando sobre isso. E ele disse, aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo que lhe pedimos. Né? E não é difícil a gente entender isso, né, irmãos? Quantas vezes nós pedimos coisas a Deus que Deus não nos dá, e se Ele nos desse, seria pior para nós. Quantas vezes nós pedimos errado, quantas vezes nós não sabemos pedir, quantas vezes nós desejamos algo que ao invés de nos ajudar, vai nos atrapalhar. Então ele diz, eu aprendi, né, que devemos ser gratos a Deus, por Ele não nos dar tudo aquilo que lhe pedimos, e podemos ser gratos a Deus em toda e qualquer situação. Esse é o desejo de Deus, em tudo dai graça, ou em todas as circunstâncias, sejam gratos a Deus. Então, por que eu e você precisamos oferecer a Deus nossa gratidão? Em primeiro lugar, porque a gente precisa. Segundo, porque Deus deseja. E talvez a gente possa colocar aqui uma terceira razão, porque você deseja. Se é o melhor para você, se é o desejo de Deus para você, é natural que eu e você desejemos expressar
gratidão a Deus. Esse é o natural. É assim que deve ser o nosso coração. Se não é assim, tá? Se o nosso coração não tem essa inclinação para essa expressão de gratidão, para esse sacrifício a Deus, né? Se o nosso coração ainda está mais inclinado a receber do que a dar, isso é antinatural, né? Isso é anormal. É sinal de que nós precisamos de ajuda e ajuda urgente, né? Porque nós estamos indo contra aquilo que é natural, seria natural do ser humano. Expressar gratidão a Deus, nós estaríamos indo contra nós mesmos, contra o nosso próprio bem. Se você está com dificuldade nisso, procura aí o seu discipulador para que possa te ajudar, né? O seu conselheiro espiritual para que possa te ajudar, porque não está normal, né? O normal é nós desejarmos expressar nossa gratidão a Deus, né? Expressarmos o nosso louvor a Deus, expressarmos nosso amor por Deus. Salmo 42, gosto muito do Salmo 42, você mesmo já deve ter cantado esse salmo algumas vezes na sua vida. E ele diz nos versículos 1 e 2, como o cervo, né, ou a corça, brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? E ele vai falando aqui do seu desejo, né? É o mesmo salmo, né, quando ele diz, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, eu ainda o louvarei, né? Eu ainda apresentarei a Ele o meu sacrifício, né? Ele é a minha esperança, a salvação dele, né, vem da sua presença. E esse texto vai nos lembrando, é natural do nosso coração buscar ao Senhor, expressar nossa gratidão, nosso louvor a Ele, né? Mas eu poderia acrescentar aqui ainda um quarto motivo, porque eu e você precisamos oferecer a Deus nossa gratidão. Se você quiser, anote aí, já está bem óbvio a essas alturas do campeonato, né? Nós expressamos nossa gratidão a Deus porque Ele é digno, porque Ele merece, né? Porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, né? Como diz o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, ele diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, esse Deus que quer o nosso melhor, esse Deus que está nos ensinando a viver o melhor, né? A desfrutar do melhor, a viver de maneira sábia, a escolher de maneira correta. Esse Deus maravilhoso é digno de toda a nossa gratidão, de todo o nosso coração. Então, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Resposta número 1, gratidão. O que mais que o salmista nos ensina? Salmo 116, veja lá, versículo 14. O que diz o versículo 14? O versículo 14 vai nos apontar para a fidelidade. Ele diz, cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então, se você quiser, anote aí, segundo presente que você pode dar a Deus, né? Segundo a expressão aí de gratidão que você pode apresentar a Deus, é a fidelidade. Fidelidade, né? Cumprirei os meus votos, né? Cumprirei os meus votos, todos os meus votos. E aqui a gente começa, né? Então, que votos são esses, né? Primeiro voto que você faz a Deus, qual é? Qual é o primeiro voto que você faz a Deus? Né? O voto que você fez quando firmou uma aliança com Deus. Né? Você abre o seu coração e o convida para ser o Senhor da sua vida. Seu primeiro voto a Deus é, eu te servirei, o Senhor é o meu dono, é o meu Senhor. Primeiro voto que você faz a Deus é esse voto de fidelidade, é um voto de obediência, é um voto de entregar o volante da sua vida para Deus. Você diz, Senhor, eu vou sentar no banco do carona e o Senhor assume o controle da minha vida, assume a direção, o Senhor dirige melhor do que eu.
Assume a gerência da minha vida, porque o Senhor administra melhor do que eu. Eu quero escolher como o Senhor escolhe. Eu quero escolher baseado na orientação que o Senhor vai dar. Eu quero seguir as tuas ordens, né? Nosso primeiro voto ao Senhor é esse, né? É quando a gente diz, o Senhor manda e eu obedeço, né? O Senhor manda e eu obedeço. Fidelidade é entregar a própria vida, espírito, alma, corpo, né? Interior e exterior, o que as pessoas estão vendo e aquilo que só Deus está vendo. Entregarmos ao Senhor, é por isso que nós vemos esta verdade, né, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus está sempre falando disso. Por exemplo, você pega Provérbios 23, versículo 26, Deus está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração. Tá? Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar ali, por exemplo, o apóstolo Paulo, dizendo também, né, que nós precisamos apresentar os nossos corpos a Deus, nossa vida a Deus. Ele está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, pelo amor de Deus, Paulo está dizendo, né, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o seu culto, a sua expressão, o seu presente a Deus, né, com coerência, que expressa que aquilo que você diz é verdade de fato, que não é apenas uma emoção passageira, não foi apenas uma empolgação, não foi uma expressão que você disse a Deus apenas no calor das emoções, não. Aquilo é o seu culto racional. Então apresente-se a Deus. O próprio apóstolo vai dizer mais adiante, quando escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós vamos projetar aí para os irmãos, e o texto está dizendo, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, fidelidade fala de santidade. O que é que eu e você podemos oferecer a Deus? Podemos oferecer a nossa gratidão, mas podemos também oferecer o nosso coração. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, nossas escolhas do dia a dia, né? É consagração ao Senhor, né? Essa palavra santidade, consagração, tem essa ideia de algo que você separou. Não, isso aqui é especial, vou separar, né? E vou separar para Deus. É para Deus. Então a minha vida é para Deus. Vou viver para Deus. Vou viver para fazer a vontade de Deus. Não a minha, mas a vontade de Deus. Essa é uma decisão. Né? E é claro, se você olha ao seu redor, você vai perceber que esta é uma decisão diferente de tudo que você vê aí do lado de fora, né? Na nossa sociedade. É uma decisão de ser diferente. Eu diria até é uma decisão de ir na contramão, né? Que fica muito claro ali no Sermão do Monte, né? Mateus 5, 6 e 7, é o sermão da contracultura. É quando você caminha alinhado com a minoria e não com a maioria, tá? Com a minoria. Você olha ali o Sermão do Monte e ele está apontando para você ser minoria nas suas atitudes, nas suas escolhas, atitudes diferentes, alvos diferentes, valores diferentes, ações e reações diferentes. Porque quem tem desejo de oferecer a outra face? Quem é que tem o desejo naturalmente de perdoar 70 vezes 7, né? Ou seja, quantas vezes for necessário, ou perdoar sempre? Quem é que tem naturalmente o desejo de amar os inimigos? Quem é que tem naturalmente o desejo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e deixar as outras coisas para Deus nos acrescentar, né? Normalmente o que a gente vê é as pessoas correndo atrás das coisas. E se sobrar tempo, busca as coisas de Deus, né? Esse chamado à fidelidade é um chamado para juntarmos tesouros no céu e não na terra. Não é isso que Jesus disse lá? Né?
Esse é o nosso natural, é isso que a gente faz. Né? É um chamado à mansidão, ou seja, a abrir mão dos seus direitos, a pagar até mesmo impostos. Né? Nós estamos aí na última semana, aí o pessoal fazer a declaração de imposto de renda. Como é que foi a sua declaração? Você deu a César o que é de César? Né? É um chamado para falar a verdade sempre. É um chamado para buscar oportunidades para servir e não para ser servido. Presta atenção, irmãos. É uma contracultura. É ir na contramão até mesmo da inclinação natural do nosso coração. O que é que você pode entregar a Deus? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Eu vou entregar a gratidão do meu coração. Gratidão sincera, sacrifício de gratidão. Posso entregar a Deus a minha fidelidade, fidelidade em todas as coisas. Posso morrer para a minha vontade, para viver a vontade dEle. E é isso que Jesus está dizendo, ó, aquele que quer ser meu discípulo, o que diz lá? Negue-se a si mesmo, ou seja, diga não para si mesmo. Tá? Tome a cada dia a sua cruz, ou tome a cada dia a sua morte e siga-me. Né? Cada dia nós precisamos morrer para a nossa vontade. A cada dia nós temos a oportunidade de oferecer a Deus as nossas escolhas e escolhas fiéis ao nosso Deus. Essa é a segunda dica do salmista para você no Salmo 116. Mas ele vai continuar nos ajudando nessa tarefa tão importante, né, de oferecer a Deus algo que agrade o coração dele. Se você quiser, anote aí então. Terceira orientação que o salmista nos dá está aí no versículo 16, quando ele nos conta que nós podemos oferecer a Deus o nosso serviço. E o salmista está dizendo, ó Senhor, sou teu servo, verdadeiramente sou teu servo. Eu posso servir ao Senhor, posso servir ao Senhor. E como é que a gente serve a Deus? Mais uma vez, a gente precisa se perguntar, né? O que eu posso fazer para Deus? Para o Deus que não precisa de nada. Como é que a gente serve a Deus, irmãos? Se Deus não precisa de nada, se Deus é autossuficiente, se tudo que Ele precisa, o que Ele quer, Ele tem, e se Ele não tem, Ele chama a existência pelo poder da Sua palavra, como que eu e você, nós que somos o pó da terra, né, como eu e você podemos servir a Deus? Né? Eu acho que você já sabe a resposta. Né? Nós servimos a Deus servindo as pessoas, servindo a todos os que estão ao alcance do nosso serviço. É isso que Jesus está dizendo ali em João capítulo 13, quando ele está lavando os pés dos seus discípulos, para assombro dos seus discípulos, para surpresa dos seus discípulos, né? O mestre está lavando os pés dos seus discípulos. E ele diz, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, como é que a gente serve a Deus? Servindo as pessoas. Né? Está aí no cerne da nossa visão como Igreja Batista Betel, amar a Deus, amar as pessoas, servir o mundo, servindo a todos. E como é que a gente serve, irmãos? Qual é a atitude do nosso coração? Servir com alegria. Né? Servir com alegria. Você com certeza já sabe de cor o Salmo de número 100, versículo 2, quando Deus diz, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante deles com cântico. Servir ao Senhor com alegria. É com alegria. Irmãos, tudo que nós fazemos para Deus precisa ser com alegria. Precisa ser uma expressão sincera do nosso coração. Como o apóstolo Paulo vai escrever depois, mais adiante, quando escreve sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, ele está falando ali do auxílio às pessoas, da generosidade, das doações. E ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não
movido por tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Né? Então podemos servir a Deus servindo a todos, né? E também servindo com alegria. Esse é o desejo de Deus para nós. Mesmo quem trabalha na obra de Deus, mesmo quem exerce liderança, né? A palavra de Deus vai nos ensinando, você que tem um ministério na casa do Senhor, você que abençoa as pessoas com os seus dons, seus talentos, a palavra de Deus está nos dizendo, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 3, pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, né? Como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Até mesmo quando nós servimos as pessoas na obra de Deus, nós precisamos servir com a motivação certa, com boa vontade, não é por constrangimento, né? É espontaneamente com a motivação correta. Servimos a todos, servimos com alegria e servimos com o mais alto padrão. Qual é o padrão desse serviço? Vamos servir de qualquer jeito, vamos servir do jeito que der, olha, foi o que deu para arrumar. Como é que a gente serve a Deus, como é que a gente serve as pessoas? A palavra nos ensina isso, né? Colossenses capítulo 3, quero te convidar a ir lá comigo, tá bom? Pega aí a sua Bíblia, nós vamos ler aqui alguns versículos, esses eu não vou projetar aqui para os irmãos. Então abre lá, Colossenses capítulo 3. Paulo escrevendo aqui aos irmãos da cidade de Colosso, capítulo 3, a partir do versículo 17. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 17. Nós temos aí a palavra de Deus dizendo, olha, quanto fizerdes, tudo que vocês fizerem, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso marido, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher, e não vos irriteis com ela. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração e temendo a Deus. E aí o versículo 23 diz, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Né? A Cristo, o Senhor, é que servimos. Olha o versículo 23. 25, 23, nós vamos projetar para você, nosso destaque, né, desse trecho. E tudo quando fizerdes, fazei de que jeito, irmãos? De todo o coração, com toda a intensidade, no capricho máximo, né, com todo o coração, como se você estivesse fazendo ao Senhor, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Olha, isso aqui é para o Senhor, vou fazer da melhor maneira possível. Isso aqui essa refeição estou preparando para o Senhor, vou fazer com o coração, com amor, vou fazer o meu máximo, né? Vou servir, vou dar aqui o meu melhor, né? Isso que o texto está dizendo, faça o seu melhor, porque como se você estivesse fazendo ao Senhor e não aos homens. Né? E o versículo seguinte vai dizer, porque é isso mesmo que você está fazendo, é o nosso Deus que vai recompensar. Quando você faz algo para alguém, como se fosse para o Senhor, o versículo seguinte está dizendo, então Deus vai te recompensar, sabendo que recebereis do Senhor o galardão, do Senhor. Né? Deus vê a sua motivação no serviço, seu empenho, e o seu galardão está garantido, como se você tivesse servido ao Senhor, porque de fato foi isso que você fez. Né? Porque nós oferecemos ao Senhor, meu irmão, o nosso serviço. Né? Servimos a todos, servimos com alegria, servimos com excelência, fazendo o melhor. E por fim, qual é o recurso? Né?
Com que recurso nós vamos fazer isso? Com que força nós vamos fazer isso? Servindo, a Bíblia vai dizer, no poder de Deus, na força que Deus dá. 1 de Pedro, nós vamos projetar aí para os irmãos, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 11, está dizendo, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Quando você faz as coisas na força de Deus, o resultado é sobrenatural. E as pessoas vão falar, meu Deus, só Deus para fazer isso. Que resultado fantástico. Que serviço maravilhoso, que coisa linda que essa pessoa fez. Só Deus pode fazer isso. E aí é isso que o texto está dizendo, para que Deus seja glorificado. Quando você faz na força de Deus e não na sua, o resultado é sobrenatural e o nome de Deus é glorificado. Então o que você pode oferecer a Deus, irmãos? O que eu e você podemos dar ao Deus que tudo tem? Podemos oferecer nossa gratidão, podemos oferecer nossa vida, a nossa fidelidade, podemos oferecer a Ele o nosso serviço e por fim, e propositalmente por fim, por último, nós podemos oferecer a Ele o nosso amor. É o que diz o versículo 1 do Salmo que nós estamos lendo. O versículo 1 diz, amo ao Senhor, Salmo 116, versículo 1, amo ao Senhor. O salmista começa assim, amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações. Primeira expressão do salmista, do Salmo 116, é a expressão de amor. É a primeira palavra do salmista neste salmo, amo. Irmãos, amo ao Senhor. Resposta do salmista para nós, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado. Quero dar ao Senhor, entregar ao Senhor o meu amor. Esse é o convite de Deus, desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento. Ame ao Senhor e faça isso de todo o seu coração. Eu tenho certeza que você conhece aí de cor, na sua mente, está aí memorizado, bem vivo, o texto de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, é o texto que todo judeu sabe de cor, tem escrito pela casa toda, até mesmo nas suas roupas, nos adereços, está ali a palavra, o Shema, Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O destaque desse texto, pois aí até em amarelo para os irmãos, é amarás, amarás. Como é que você ama a Deus, meu irmão? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, ou para usar a linguagem do Novo Testamento, com todo o teu espírito, alma e corpo. Com tudo que você tem, com tudo que você é, ame a Deus, ame de todo o seu coração. Irmãos, esse é o chamado de Deus para nós e era para a gente viver assim, amando a Deus de todo o nosso coração. E eu pergunto para você, é fácil amar a Deus de todo o nosso coração? Tem obstáculos aí no meio dessa tarefa? Nós vamos descobrir, irmãos, e a palavra de Deus vai nos alertando também do início ao fim, que nessa tarefa de amar a Deus, Deus tem muitos concorrentes, tem muita gente, muitas coisas lutando pelo nosso coração, querendo ganhar o nosso coração. Nessa corrida pelo nosso coração, Deus não está sozinho e muitas vezes nós cedemos aos convites, às ilusões, às tentações dos concorrentes de Deus. Você conhece os concorrentes de Deus? Quanto mais cedo você conhecer os concorrentes de Deus e discerni-los, mais chance você tem de amar a Deus de todo o seu coração. Primeiro concorrente de Deus é o dinheiro. O dinheiro é o maior concorrente de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 13, Jesus está dizendo ali, não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou você vai servir um e aborrecer o outro, ou vai servir o outro e aborrecer o primeiro.
O dinheiro tem roubado muita gente de viver essa intensidade em Deus e de amar a Deus de todo o coração. Tem sido um Deus no coração de muita gente. Eu nem preciso explicar isso para os irmãos entendem isso perfeitamente, né? Muita gente às vezes está longe da fé, né? Porque ama mais o dinheiro do que a Deus. Está mais preocupado com o sucesso financeiro do que o seu sucesso espiritual. Mas muitas vezes o concorrente de Deus do coração de alguém é ele próprio, né? É a autossatisfação, é o próprio eu. É quando você faz as suas escolhas, não por aquilo que é certo. Eu digo isso aqui sempre aos irmãos, né? Mas a pessoa escolhe por aquilo que dá certo. Puxa, se eu fizer isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, não vai dar certo, né? Mas, irmão, é certo. Você tem que fazer o que é certo, né? Mas se eu fizer isso, eu vou ser feliz. Mas se eu fizer isso, eu não vou perder alguma coisa, né? E aí quando você ama mais os resultados, né? Mais aquilo que vai te dar resultado imediato, quando você ama mais a sua satisfação, mais o seu prazer, mais o seu bem-estar do que aquilo que Deus está te dizendo, né? Um concorrente do coração de Deus já tomou conta aí das suas escolhas, é a autossatisfação, né? Quanta gente tem perdido de viver um relacionamento de amor com Deus por causa das necessidades do dia a dia, né? Ou como diz Jesus ali contando a parábola do semeador, os cuidados desta vida, né? Você conhece o texto, Mateus capítulo 13, tem ali 4 tipos de solo, tem o solo fértil, tem a semente que é lançada entre os espinhos, né? Entre a rocha, entre a beira do caminho, né? E quando chega ali no versículo 22, Jesus está dizendo: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, ele ouviu a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e a palavra fica infrutífera. Poderia ter produzido muito, poderia ter desenvolvido um relacionamento de amor com Deus maravilhoso, fantástico, com ecos, né, e os efeitos na eternidade. Mas a pessoa deixou que as preocupações dessa vida, os cuidados dessa vida, as necessidades do dia a dia, sufocasse aquela preciosa semente que foi lançada ali no seu coração. Irmãos, quantos concorrentes pelo nosso coração tem o nosso Deus, né? Tiago capítulo 4 vai nos lembrar isso: qualquer que se fizer amigo dos valores deste mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quando você abraça as ofertas deste mundo, né, que vão contrárias àquilo que Deus está ensinando, ao invés de você andar na direção da amizade com Deus, o texto está dizendo, se torna inimigo de Deus, né? Quanta gente coloca em primeiro lugar relacionamentos. Irmão, seu relacionamento afetivo está te afastando de Deus. A pessoa firma no relacionamento e perde a comunhão com Deus, né? E em dias em que os relacionamentos são tratados com tanta leviandade, com tanta superficialidade, banalizando, né, os compromissos assumidos no altar, quanta gente tem perdido a comunhão com Deus por conta de relacionamentos. Eu não sei o que tem competido aí no seu coração, né, e te afastado dessa oportunidade de amar a Deus de todo o seu coração, mas a verdade é que a coisa mais inteligente que eu e você podemos fazer é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. Amar a Deus, né? E como é que a gente ama a Deus, irmãos? Como é que você expressa esse amor a Deus? Nós amamos a Deus quando o conhecemos. Quanto mais você conhece a Deus, mais você ama a Deus. Por isso, amar é investir tempo. Quanto mais tempo você investe em Deus, mais você ama a Deus, e quanto mais você ama, mais você investe. E aqui nós temos um círculo virtuoso, né? Quanto mais você ama a Deus, mais você quer amar,
E isso é precioso, né? E você faz isso, né? Através do seu relacionamento com Deus. Você pode amá-lo de todo o seu coração. A pergunta do salmista precisa ser a pergunta do nosso coração, né? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? O que eu vou oferecer ao Senhor? O que eu vou ofertar ao Senhor, né? Vou fazer uma oferta de Abel, que foi aceita. Será que a minha oferta tem sido a oferta de Caim, que tem sido rejeitada? Será que eu tenho dado como Davi o melhor a Deus? Eu tenho acertado naquilo que eu dou a Deus? É tão importante isso, né? É tão importante, isso afeta a nossa eternidade. Será que eu tenho acertado? Será que eu tenho dado o melhor? Ou eu tenho dado a Deus o que sobra? Eu tenho dado a Deus o resto, né, do meu tempo, o resto da minha energia, o resto dos meus dons, o resto dos meus talentos, dos meus recursos, né, enfim. Será que eu tenho dado o resto do meu coração? Ou eu tenho dado o meu melhor ao Senhor? Aí eu tenho certeza que você concorda comigo que Deus merece o nosso melhor, não é verdade? Deus merece o nosso melhor, irmãos. Né? E não porque Ele precisa, né? Porque eu e você precisamos. Né? Por isso eu gosto dessa imagem da engrenagem, né? Eu gosto desse conceito, quando eu penso sobre essas 4 respostas a essa pergunta. Nós precisamos das 4. Né? E quando nós tiramos uma delas, parece que a coisa não faz mais sentido. Né? Imagina alguém que tem gratidão, é fiel, ama a Deus, mas não quer servir a Deus. Tem alguma coisa errada aí. Né? Imagina um coração que expressa gratidão, consegue servir, tem amor, mas não é fiel. Né? Irmãos, a coisa trava. Né? A coisa trava aí. Né? Você precisa ter essas 4 virtudes aí presentes na sua vida e com toda a intensidade. Gratidão, fidelidade, serviço, amor. Né? Deus merece o nosso melhor e nós precisamos, eu e você, é eu e você que precisamos entregar a Deus o nosso melhor. Deus não precisa de nada de nosso, irmãos. Deus não precisa de nada nosso. É eu e você que precisamos entregar a Deus o nosso melhor. E à medida que nós nos entregamos a Deus, né, e entregamos a Ele o nosso melhor, você sabe qual é o resultado. Né? As bênçãos de Deus vão alcançando a sua vida, Deus vai depositando ainda mais na sua vida, e você vai prosperando, vai avançando em tudo aquilo que Deus planejou para você. Né? Que essa palavra possa alcançar a sua vida, sua mente, o seu coração, possa ganhar o mais íntimo do seu ser, em nome de Jesus. Amém? Vou fazer essa oração ao Senhor. E assim que eu terminar a oração, vou te dar um aviso muito importante. Quero fazer um convite para você. Fique aí ligado conosco, a gente já te conta, tá bom? Vamos orar? Pai, nós queremos, meu Deus, te agradecer por essa instrução preciosa, registrada aqui no Salmo 116. O salmista aqui nos deixa, Pai, esta orientação, meu Deus, que tanto nos abençoa. Pai, queremos pedir, grava, meu Deus, essas verdades no nosso coração. Meu Deus, de tal forma que as nossas escolhas futuras, meu Deus, possam ser construídas em cima desses 4 alicerces, que essas 4 virtudes, meu Deus, possam estar presentes na nossa vida e nas nossas escolhas com toda a intensidade possível. Pai, que seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos? Então, olha só, hoje nós estamos aqui falando sobre essas 4 virtudes. São 4 respostas a essa pergunta, né? Que darei ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor? Mas à noite nós vamos refletir sobre a vida de uma mulher. O tema da nossa reflexão é uma vida que inspira. Inspira. E de fato, né, é uma mulher que ouviu de Deus aquilo que talvez todos nós gostaríamos de ouvir. Jesus disse para ela, então tá bom, seja feito como você deseja. Vamos fazer do seu jeito, né? Você gostaria de ouvir isso de Deus, né? Ó, vamos fazer o que você está pedindo. Vamos fazer do seu jeito, né? Seja feito do jeito que você deseja.
Você gostaria de ouvir isso de Deus? Puxa, todo mundo gostaria de ouvir isso de Deus, né? O que essa mulher fez para que Deus, o próprio Cristo, né, o Deus encarnado, dissesse isso para ela, né? Nós vamos pensar sobre isso hoje às 19h30, então quero te convidar para estar conosco ali. Quem sabe você está precisando ouvir isso de Deus, né? Está pedindo algo de Deus, tem uma necessidade urgente para você apresentar ao Senhor, né? Gostaria de ter essa resposta do céu para você. Esteja conosco às 19h30, nós vamos pensar sobre isso, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Nós vamos adorar a Deus agora,